Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 22 de outubro. Hoje é o dia do Senhor. Nós estamos vivendo o 29º domingo do tempo comum. Somos convidados a abrir o coração, a acolher a palavra de Deus. O Deus que tanto nos ama vem ao nosso encontro constantemente. Que Ele nos ajude, amados irmãos e irmãs, a permanecermos sempre fiéis ao seu chamado. Porque por nosso mérito, nossas próprias forças, nós não conseguimos muita coisa. Nós sucumbimos facilmente, nós nos desviamos com toda certeza. Contudo, o Deus da vida, sendo um Deus fiel, jamais nos abandona. Que Ele nos ajude, nos proteja, nos conceda a graça sempre do seu amor, da sua presença. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, depois os versículos de 4 a 6. E diz: Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: Tomai-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o joelho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconhecestes. Eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim, não há outro Deus. Então o Deus da vida que se revela, que se dá a conhecer, falando sobretudo, amados irmãos e irmãs, a Ciro. É interessante perceber como Ciro é reconhecido pelas Escrituras, sobretudo aqui neste relato. Ungido significa Mexiá. Então, Ciro é também reconhecido como Messias. Em que sentido? O Messias que ajuda, de certa forma,
a libertar o povo de Deus que estava no cativeiro da Babilônia, a ter, amados irmãos e irmãs, uma vida livre. O Deus da vida, então, que se revela como Deus, o único Deus, e que não há nenhum outro além dele. O Salmo diz: ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5, e diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço de vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha os elementos, sobretudo, que nos é dito aqui, nesse pequeno trecho. Primeiro, amados irmãos e irmãs, fala, sobretudo, da fé, da caridade e da esperança. 3 virtudes teologais que Deus nos concede. É reconhecido na comunidade tessalônica, que também o Senhor reconhece em nossa vida e história enquanto comunidade, povo de Deus. Por fim, o Evangelho que nós ouvimos hoje, capítulo 22, os versículos de 15 a 21, nos fala, sobretudo, deste conflito que os fariseus sempre querem armar para cima do Senhor, para cima de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo apanhar em alguma palavra para condená-lo, para crucificá-lo, para fazer mal ao Senhor. Contudo, amados irmãos e irmãs, o amor de Deus é maior do que tudo. Eles procuram pegá-lo em uma armadilha, sobretudo sobre os impostos que devem ser tributados a César, se é lícito ou não pagar. Se Jesus fala que é lícito, dando crédito que realmente precisa pagar, de certa forma estará contra os pequeninos que não tinham como pagar impostos. Contudo, se ele falar que não poderia, que não era lícito, ele encontraria confusão. Está diante daquele povo a sabedoria encarnada. Ele pede, sobretudo, uma moeda, e diante da moeda ele pergunta de quem é a figura. Todos respondem de César. E então Jesus diz, e esta frase é para nós, amados irmãos e irmãs, fundamental, para uma profunda reflexão de que lado estamos, como estamos vivendo a nossa fé, como estamos vivendo a nossa caminhada cristã. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim Jesus diz, para cada esfera, para cada realidade, há um santo compromisso. Evidentemente que o compromisso para com o Deus da vida deve ser maior do que todos. Mas, na nossa vivência, na nossa história, na nossa vocação particular, no nosso estado de vida, cada um tem o seu compromisso mediante a sociedade. Na medida daquilo que é obrigação, nós precisamos corresponder, sem ferir o princípio fundamental da graça e do amor do Senhor. É Ele, em toda a sua benevolência e misericórdia, quem sustenta, quem dá ânimo e coragem a todas as nações, a cada um de nós, para que sejamos aptos a realizar o bem e não sucumbir ao mal, pois o Senhor nos convida sempre a dizer, como na oração inicial: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre a vosso dispor e vos servir de todo o coração. Porque servindo a Deus de todo o coração, vamos encontrando a nossa liberdade interior, vamos praticando o bem para com o irmão ou irmã, vamos nos transformando e sendo verdadeiramente homens e mulheres livres na graça e na presença do Senhor, livrando
longe de nós toda aquela realidade de ódio, de rancor, que nos aproximam muito aos animais irracionais. Somos seres que têm a capacidade de liberdade, de discernimento, de escolha. E o Senhor nos diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida e viverás. Que possamos escolher a graça, a vida em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.